Shalom! Que bom que você está aqui na nossa Rota 4. Hoje nós vamos falar sobre a aula 7, que é a nossa última aula de uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre o poder de uma vida com propósito. Muitas pessoas, elas se perdem na vida porque elas não sabem o porquê que ela está aqui, qual o propósito dela estar aqui nessa terra, por que ela foi colocada aqui. Então, no coração, ela está buscando algo maior, mas ela não consegue entender. E nesse estudo que nós fizemos na Rota 4, uma vida com propósito, nós podemos ver aquilo que o Senhor tem, os propósitos que Deus tem para a minha e para a sua vida. Por que eu estou aqui? Isso tudo vai fazer o quê? Com que eu tenha um destino, com que eu saiba qual é a minha missão, qual é o meu propósito nessa terra e cumpra aquilo pela qual eu fui colocado. E quando nós fazemos algo que realmente é nosso, nós fazemos com prazer, nós fazemos com alegria, não há peso, não há nada que possa fazer com que façamos obrigados a fazer aquilo. Então, descubra qual o propósito da tua vida e faça e realize aquilo que Deus tem para a tua vida. A vida não é sobre mim, não, mas é sobre Deus e sobre as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Então é isso. Vamos ver o que fala em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É isso mesmo. Nós podemos fazer planos, devemos fazer planos, porém nós temos que entender que o que vai prevalecer é os propósitos que Deus tem para a minha vida. Quando você estava lá no útero de sua mãe, o Senhor já havia escrito todos os seus propósitos nessa terra, todo o seu destino nessa terra. Ele foi lá no seu futuro, escreveu toda a sua vida, ele olhou toda a sua vida, porque diante de Deus está o passado, o presente e o futuro. E ele viu tudo, ele escreveu, e ele viu que era tudo muito bom. Porém, muitas vezes nós fazemos planos que vai contra aquilo que Deus traçou para nós. E o Senhor, ele vem e ele nos ensina. E quando eu busco em Deus, Senhor, quais são os seus planos? Esse plano meu aqui, está de acordo? É isso que o Senhor tem para mim? Quando nós buscamos no Senhor a resposta para aquilo que eu tenho que fazer. E se trouxer paz no meu coração, é porque realmente o Senhor tem algo para fazer. Através daquele plano que eu escrevi no papel. Se eu ficar inquieto, porque não é do Senhor. A palavra de Deus diz que a paz no nosso coração, ela é o árbitro, é o juiz, é aquela pessoa, a paz vai me trazer segurança de que aquilo que estou fazendo está alinhado com os propósitos e com os planos de Deus para a minha vida. Como que vai a sua vida? Como andam os seus planos? Você tem planejado? Como que está a tua vida? Pense bem. Nós vamos ver o grande mandamento de Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 12, 30 e 31. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este. Ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe mandamento, outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, esses dois mandamentos são o que há de mais importante. É o grande mandamento de Jesus. Primeiro, amar a Deus com tudo que nós somos. Com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, com a nossa força. Então nós temos, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu me amo, eu não vou fazer mal a mim mesmo, não é mesmo? Se eu me amo, eu vou me alimentar, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu sono. Então eu tenho que agir da mesma forma. Como eu cuido de mim, eu tenho que cuidar do meu irmão também. A grande comissão de Jesus é essa. Tem uma grande comissão aqui, né? Vamos ver qual que é. Mateus, está lá em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Então, nessa aula de hoje, nós vamos recapitular os 5 propósitos de Deus para as nossas vidas. Os 5 propósitos que encontra aonde, gente? No manual. Onde que é o manual? É a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vou entender, mais eu vou cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida. Então, o primeiro e maior mandamento para a minha vida, para a sua vida, é o amor. É isso mesmo, o amor. Deus é amor. Deus não tem amor, não. Deus é amor. O amor é Deus. Deus é amor, o amor é Deus. O que é esse? Primeiro propósito é a adoração. É uma adoração como um estilo de vida. Eu preciso viver minha vida adorando a Deus diariamente. O que é adorar a Deus que nós aprendemos aqui? É eu dar prazer a Deus. Dar prazer com a minha maneira de falar, com as respostas que eu dou com as pessoas que estão ao meu lado, controlando o meu temperamento, deixando com que os frutos do Espírito cresçam dentro de mim, que esses frutos venham e que as pessoas olhem para mim, que eu tenha domínio próprio, que eu tenha alegria, que eu tenha paz, que eu tenha confiança. Quando eu deixo com que esses frutos do Espírito cresçam em mim, eu estou adorando a Deus no meu dia a dia. Marcos 12, versículo 30 diz: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a mente e com todas as suas forças. Você não adora a Deus com parte do seu corpo, não, você adora a Deus com todo o seu corpo. Coração, quando nós falamos coração, com todo o seu coração, fala do sentimento, que todo o seu sentimento seja de amor a Deus. Poxa, eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus. Quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para que aquela pessoa seja feliz, se sinta realizada, e assim é com Deus. Eu vou fazer de tudo, o meu coração, todos os sentimentos que estão no meu coração, com toda a alma, com todo o teu espírito, com toda a mente, com a razão, com a tua razão, com o seu raciocínio, você vai amar a Deus com toda a sua razão e com todas as forças, com o meu físico, com o meu corpo, eu vou amar a Deus. Então todo o meu ser, corpo, alma e espírito, tem que adorar a Deus, tem que dar prazer a Deus. Na Bíblia, leia em sua Bíblia, João 4, 24, fala assim: Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, nosso Deus é espírito, ele espera que eu e você o adorem com todo o nosso ser, mas o adorem em espírito e em verdade. E segundo, nosso segundo propósito, o amor à família de Deus. Esse foi o segundo propósito que nós falamos, né? Que é o quê? Que é a comunhão, a unidade que eu tenho com o meu irmão. Agora eu faço parte de uma família. Agora eu vou andar com o meu irmão, eu vou andar em unidade com esse irmão, eu vou fazer parte de uma família, eu vou escolher uma família para pertencer. Mateus 28, 19 diz: batizando-os esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o segundo passo é você realmente mostrar ao mundo, cumprindo a ordenança de Jesus, batizando em nome da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a partir daí, você nasce dentro de uma família. E glória a Deus que você nasceu dentro da família Igreja Batista Ministério Nova Dimensão. E aqui você é muito querido. Deus Pai é o Deus Criador, é o Deus Provedor. Deus Filho é o Deus Salvador, aquele que nos cura, aquele que nos salva, aquele que nos liberta de tudo. E o Deus Espírito Santo é o Conselheiro, é aquele que consola, é aquele que está conosco todos os dias. Em Efésios 2,19 diz, portanto vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Esse texto você pode ler na sua Bíblia, tá? Na sua Bíblia, marque aí e leia, que agora você faz parte da família de Deus. Você não vai andar mais sozinho, não, você vai andar junto com a família. Aqui você tem o Senhor, que é o Pai, que cuida de você, você tem os irmãos mais velhos que vão cuidar de você. E nós vemos também o que nós aprendemos, né? O terceiro propósito, o amor à palavra de Deus.
que é o mesmo que discipulado, que é ensino, né, que é santidade, santificação. É o processo pela qual eu vou ter, do momento que eu me converto até o momento da minha morte. O momento em que realmente eu cumpri tudo aqui. Nessa trajetória, eu vou aprender. Isso fala de discipulado. Eu estar aberto para aprender. Eu não querer achar que eu já sei tudo, mas eu estou aberto para aprender aquilo que eu ainda não sei, que eu não conheço ainda. O meu coração tem que estar aberto. Mateus 28, versículo 20, a parte A, fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a você. Na palavra, como nós lemos 2 primeiros textos, são ordenanças do Senhor, de amar a Deus e de fazer o grande comissionamento de ir. São ordens que o Senhor deu. Então, eu tenho que aprender como fazer isso. E eu vou aprender isso através do discipulado, através do crescimento, através do amadurecimento. Eu vou ser maduro na fé, eu vou crescer na fé. Através do quê? Do discipulado. Eu caminhar com o meu irmão, aquele irmão mais velho, vai me ensinar como eu devo andar, como eu devo caminhar com o Senhor. Em 1 João 2,5 diz: mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então, quando você obedece ao tudo que está escrito na palavra, tudo que está escrito ali, o Senhor deixou para que realmente você entenda que Deus nos fala de todos os assuntos. Então, leia a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Leia, medite na Bíblia, medite. O que é meditar? Você já parou para pensar que quando você está com alguma preocupação na tua vida, talvez uma conta para pagar, você não tem dinheiro, você não fica pensando naquilo? Poxa, eu tenho que pagar aquela conta. Você vai dormir, você acaba até sonhando com aquilo. Você fica com aquilo lá. Ao contrário, é a meditação, é você estar pensando naquilo direto. Sabe? É você dormir pensando naquele versículo que você leu na palavra, e aquilo lá vai te trazendo o quê? Crescimento, porque a palavra de Deus, ela vai sendo formada dentro de nós. E sabe o que vai acontecer? No momento que você for falar com alguém do Senhor, aquela palavra que você meditou, ela vai vir na sua memória. O Espírito Santo fala isso, né? A palavra de Deus diz que quando a gente precisar de algum versículo, ele vai trazer a nossa memória. Porém, nós temos que meditar nessa palavra. Senão, como que ele vai trazer se ela nunca foi lida, se ela nunca foi meditada dentro de nós? Então leia a palavra, medite na palavra, crie o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E nós vemos aqui o quarto propósito, o amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? Eu vou demonstrar meu amor com serviço, eu vou servir ao meu irmão. Mateus 12, 31 fala assim: ame os outros como você ama a você mesmo. Quando eu amo meu irmão, eu vou demonstrar esse amor. Não adianta apenas falar: oh, meu irmão, eu te amo, como eu te amo. Mas a hora que o meu irmão precisa de mim para alguma coisa, eu falo: ah, não tenho tempo. Ah, procura outra pessoa. Eu estou falando apenas de palavra, é amor apenas de palavra. Mas nós temos que amar em ações. Nós temos que colocar o nosso amor no serviço, mostrar que realmente nós amamos. Em João 21, 17, fala o seguinte: depois da ressurreição, né, que depois que Jesus ressuscitou, ele vai até Pedro, ele fica aqui na terra durante 50 dias. E ele vai até Pedro e ele faz uma pergunta para Pedro. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Jesus, ele pergunta 3 vezes. As 2 primeiras vezes que ele pergunta, você me ama, filéu? Filéu é uma palavra grega que significa amor fraterno. É você amar o seu irmão, amor fraternal. Você me ama, Pedro, com amor fraternal? O amor fraternal, ele é imperfeito. Por quê? Eu vou amar meu irmão até o momento que ele me amar. No momento que ele me virar as costas, eu vou falar: eu só vou orar por você, ele não me ama, eu não vou fazer mais aquilo. Entendeu? Porém, na terceira vez que o Jesus pergunta para Pedro, ele fala: Pedro, você me ama, ágape? Amor ágape é o amor de Deus por nós, é o amor sacrificial, é o amor
onde eu vou me doar para a pessoa, independente se a pessoa vai me dar algo em troca ou não. É o amor que o Senhor teve por mim. Na cruz do Calvário, nós havíamos virado as costas para o Senhor e ele morreu ali. Esse é o amor ágape. E aí Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então o Senhor está falando aqui que nós temos que amar as pessoas com esse amor ágape, o amor de Deus, demonstrar esse amor, servindo as pessoas. O amor que não serve, ele não é amor. Ame de uma tal forma, amados, que quando você morrer, você não tenha mais nada para fazer nessa terra, a não ser morrer. Você não deixa mais nada. Poxa, já serviu, já ajudou, já amou o Senhor, você já fez tudo aqui, então você não tem mais nada. Agora é só viver uma vida eterna com o Senhor. Nós vimos também mais um propósito que nós vimos, que é o amor aos perdidos. Isso fala a respeito de missões. Mateus 28, versículo 19, fala assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Falamos sobre missões, que é um propósito de vida, que nós temos que ter missões como estilo de vida, que é um mandamento, um comissionamento do Senhor. Nós entendemos que os 4 primeiros propósitos, eles vão ser feitos aqui e lá no céu. Lá, aqui nós amamos, adoramos o Senhor, nós trazemos prazer. Lá no céu também nós vamos dar prazer para o nosso Deus, adorando a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Então nós vamos dar prazer para o nosso Deus. Lá no céu também nós vamos ter unidade, nós vamos ter comunhão. Que gostoso chegar lá e ver aqueles irmãos que viveram antes de nós. Tem tantos que a gente quer conhecer, né? Paulo, Pedro. Então a gente vai ter comunhão. Nunca mais nós vamos nos separar. Nunca mais. A morte não vai ter mais lugar na nossa vida. Lá nós vamos viver unidos para sempre. E aqui na terra nós estamos apenas ensaiando. É um ensaio prévio. Porém lá nós vamos viver eternamente. Não vai ter choro. Não vai ter, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Porém esse aqui, viver missões, é só aqui na terra, ela tem prazo de validade. É só esse tempo que nós estamos aqui na terra que nós temos que falar do amor de Deus, porque lá, depois que nós formos para lá, para viver a eternidade, não vai mais ter oportunidade da pessoa ser salva. Os que estão lá já são salvos. Então nós temos que usar o nosso tempo aqui da melhor forma para poder povoar o céu. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Esse é o nosso Jesus, convidando todas aquelas pessoas que estão cansadas. Em Jesus nós podemos renovar nossas forças diariamente. Diariamente, não esqueça, o Senhor Jesus disse: no mundo terão aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor diz isso. Então nós temos que cada dia buscar: Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu estou cansado. Nós somos humanos e nós nos cansamos sim. E nós temos um inimigo em comum que vai fazer de tudo para tirar você do propósito pela qual o Senhor te chamou. Então nesse momento é momento de você ir lá nos pés do Senhor e pedir: Senhor, renova as minhas forças, estou tão cansado. E o Senhor, Ele vem com o poder dEle e te traz uma nova alegria, um renovo dEle sobre a sua vida. Nós somos o povo da esperança. Em Mateus 9:36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque elas estavam aflitas e abandonadas, como ovelhas sem pastor. Viva com propósito. Queridos, viva com propósito. A partir de hoje, não viva mais por viver, não viva a sua vida aleatoriamente, de qualquer jeito. Queridos, o bem maior que nós temos é o tempo. O tempo não volta mais. Aquilo que você não fez hoje, você nunca mais vai ter oportunidade de fazer. Aquele lugar que você esteve, nunca mais você vai ter oportunidade de estar daquela forma, daquela maneira. Você pode até estar naquele lugar outra vez, mas não vai ser daquela forma, não vai ser daquela maneira. Então viva o seu tempo com inteligência, porque os dias são maus. Redima o tempo, né? E nós vimos aqui que a vida com propósito é, primeiro, né, amar a Deus. Amar a Deus, adorando a Deus, fazendo com que o Senhor seja exaltado, glorificando o seu nome, amar a sua igreja, tendo comunhão com os nossos irmãos, que alegra o coração do Senhor, amar a sua palavra, que é o discipulado,
que é estar aberto para ser ensinada e ensinar a outros, ser discípulo e ser discipulado. Amar ao próximo, que é o serviço, a servir o nosso irmão, e amar aos perdidos, que fala sobre missões. Em Mateus 28:20, disse-lhe Jesus, e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até os confins, até os fins dos tempos. Uma vida com propósito é uma vida plena, satisfeita, uma vida empoderada. Olha que lindo. Jesus, ele fala, esse versículo é maravilhoso quando eu penso, e eu estarei convosco todos os dias. Emanuel, é Deus conosco. O Senhor está aí com você, o Senhor está aqui comigo. E Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E Ele vai nos capacitar para realizar a obra pela qual nós fomos chamados. O Senhor te chamou com um propósito. Aquilo que você tem que fazer, eu não posso fazer por você. E aquilo que eu tenho que fazer, você não pode fazer por mim. Cada um de nós foi chamado para cumprir o propósito. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 36, você pode estar lendo aí em sua Bíblia, de uma pessoa que cumpriu um propósito aqui na terra. Davi. Nossa, quem já ouviu falar do rei Davi? É tão lindo, né, a história dele, tão maravilhosa. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele marcou a sua geração, ele viveu o seu propósito pela qual ele foi chamado. Ele cumpriu, tanto que nós, né, milhares de anos depois, nós lembramos de Davi como um exemplo. Davi no seu tempo, está em Atos 13:36, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu. Foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. É isso mesmo, um dia eu e você vamos morrer também. A nossa vida aqui, ela tem um limite, ela tem um tempo determinado. Porém, o tempo que nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que cumprir o nosso legado, o nosso propósito. Nós lembramos de Davi pelo que ele deixou, pelo propósito que ele cumpriu. E você? As pessoas vão lembrar de você pelo propósito que você cumpriu aqui nessa terra? Aqui nós vemos no Salmos 33:11. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Os planos do nosso Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Ele planejou para você vai se cumprir na tua vida. O Senhor vai fazer de você aquilo que Ele planejou antes da criação do mundo. O Senhor já havia sonhado com você, já havia planejado você. E Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele tem para realizar. Que você possa cumprir esses propósitos do Senhor na sua vida. Que você possa realmente ser alguém que venha e que faça diferença na sua geração. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de abençoar a tua vida nesse momento, para que realmente você cumpra os seus propósitos. Senhor, eu quero em nome de Jesus abençoar o meu irmão que está ouvindo esta palavra. Senhor, que o Senhor venha renovar as forças do meu irmão. Aqueles que estão cansados, Pai, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça e que cada um cumpra o propósito pela qual o Senhor escreveu antes mesmo, Pai, deles serem formados no útero de suas mães. Aquilo que o Senhor escreveu no seu livro, todos os seus dias, eles foram escritos com um propósito, que eles cumpram, Pai. Abre a mente, abre o coração, para que realmente a vontade perfeita do Senhor seja realizada na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, ame e viva com propósito. Que Deus te abençoe.